Eu começo a edição de hoje, dessa segunda-feira, falando da importância da alimentação saudável para a saúde. Isso porque hoje, dia 31 de março, é o Dia Mundial da Saúde e Nutrição. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o nutricionista Guilherme Andrade. Muito boa tarde, Boa tarde, bem-vindo à Lu, tudo nossa bem? programação. Obrigado pelo Tudo convite. ótimo. Guilherme, vamos falar de alimentação saudável, né? Então, hoje em dia é um dia muito importante, apesar que não tenha muito alarde, assim, por não se tratar de uma data comemorativa, nem uma data que as pessoas dê tanta importância. Mas o dia de hoje é muito importante, porque é uma data de alerta. As pessoas ainda não se ligaram que para ter uma boa saúde tem que melhorar a alimentação e melhorar os hábitos. E nossa população está crescendo cada dia mais doente. Quando você fala em melhorar a alimentação, o que seria considerado uma alimentação saudável hoje em dia? Primeiro, a pessoa ela tem que voltar no tempo para entender quais eram os hábitos saudáveis de antigamente, que é o mais correto que a gente tem hoje. Então, antigamente, a gente não tinha acesso a tanto fast food, não tinha tanto acesso a bolo confeitado, a salgadinho de festa, industrializados, defumados, embutidos. Hoje em dia, o acesso é muito grande e é um alimento muito prático para ser consumido. Só que é um alimento que, a longo prazo, vai trazer muitos problemas para a saúde. Todas as doenças crônicas hoje têm uma relação direta com a alimentação, independente de ser diabetes, hipertensão, doença cardíaca, hepática. Todos os tipos de câncer têm uma relação direta com a alimentação. Antigamente, a gente percebia que as pessoas elas adoeciam mais tardiamente. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão adoecendo mais cedo. Você vê jovens de 20, 30 anos adoecendo com doenças, né, causadas pela má alimentação. A gente pode dizer Exatamente. assim? Tipo assim, é assustador a quantidade de gente que eu atendo na clínica hoje, na faixa etária de 20 a 40 anos, hipertenso, diabético, obeso. E por incrível que pareça, tem muitos pacientes que não são obesos e são diabéticos e hipertensos por causa da má alimentação. E o que assusta é isso. Na nossa infância, naquela geração, a gente não tinha acesso a esses alimentos. E hoje em dia as crianças têm acesso a esses alimentos e consomem em grande quantidade. Então, se a nossa população hoje é doente, futuramente, se a gente não cuidar a partir de hoje, vai ser muito pior. Não é normal em uma rua, em menos de 50 metros, 100 metros, a gente encontrar 6 farmácias hoje em dia. Não é normal. E o que fazer, Guilherme? Como inserir essa alimentação em uma pessoa que está acostumada a comer tanta besteira? Não adianta tentar ser radical e mudar e começar tudo do zero. Tem que mudar aos poucos. Então você tem que começar a criar hábitos mais saudáveis para aquela pessoa. Então tem que começar a sinalizar qual o alimento que ele pode substituir aquele alimento para que ele consiga ter uma melhor saúde. E hoje em dia a praticidade, ela influencia muito. Então quando você vai montar um cardápio, por exemplo, você não pode pensar em nenhum alimento que para aquela rotina seja complicado. É por isso que a gente trabalha com cardápio muito individualizado. Tem que ter uma relação muito direta com o tempo que a pessoa tem para preparar cada coisa. E Pode o continuar. problema é que muitas pessoas não procuram um acompanhamento adequado, né? Quer resolver tudo baseado ali no que ela viu na internet, ou que ela escutou do coleguinha na academia, alguma coisa do tipo. E é justamente isso que eu ia falar contigo agora. Muita gente aproveita para falar para outra, você pode emagrecer dessa forma, eu emagreci daquela forma, e muita gente não quer mudar a alimentação para questões de saúde, mas para fins estéticos, né? Isso acontece muito, né? Acontece, hoje em dia você não escuta mais a pessoa falar que quer mudar a alimentação para melhorar a saúde. Você escuta a pessoa falar que quer mudar a alimentação porque ela precisa emagrecer, porque ela está doente, porque ela precisa ganhar massa muscular, esse tipo de coisa. E como se tornou uma sociedade muito imediatista, eles não querem mudar aos poucos, mudar a alimentação, praticar um esporte de forma saudável. Eles querem apelar para os medicamentos. Hoje em dia está muito comum esses medicamentos, né? Exatamente, não só medicamento, até a indústria dos alimentos enganam muita gente. Porque às vezes colocam um alimento que não é saudável, mas com baixa caloria. Aí a pessoa, com baixa caloria eu não vou engordar, eu posso consumir. Mas, por exemplo, tem alimentos hoje que não servem mais para o consumo, principalmente de criança. Um refrigerante, por exemplo, há muito tempo não é uma bebida para criança. A quantidade do corante que é adoçante é muito maior do que a de açúcar, sem falar no corante, né, que é altamente cancerígeno. Mas ninguém se importa muito por ser um alimento que não tem muita caloria, que não vai engordar aquela pessoa, mas podem gerar várias outras doenças crônicas associadas àquele tipo de alimentação. E o que a gente tem visto são muitas pessoas com cânceres, né, ultimamente. Exatamente. E todo tipo de câncer tem relação com a alimentação, principalmente o câncer de intestino, que tem uma ligação direta com os industrializados e com o consumo de bebida alcoólica. Mas, como eu falei, a pessoa ela espera adoecer para procurar um tratamento. E o tratamento também é feito através da alimentação, mas as pessoas preferem o tratamento medicamentoso. Por exemplo, uma pessoa que é diabética há 10 anos, ela não usa um remédio para diabetes, ela usa 10 remédios para diabetes. Porque o que ela usava já começou a parar de fazer efeito. Porque o medicamento é para aquela pessoa dar uma melhorada nas suas taxas, mudar os seus hábitos
para poder voltar ao normal. Mas não, ela prefere continuar com os hábitos ruins e utilizando medicamento, confiando que o medicamento vai resolver. Queria que você falasse um pouquinho de estratégias que a gente pode usar para a criança, já que a gente pode mudar essa cabeça das crianças desde cedo, né? E é incrível, né? Porque a criança hoje em dia era para gastar muita energia. Algumas não gastam, fica ali no celular, no computador, coisa e tal. Mas esses dias não, no ano passado, até uma professora da creche da minha filha falou: nossa, eu queria que toda criança pudesse trazer uma lancheira parecida com a da sua filha. E nunca teve nada demais. Se ela vai de manhã para a escola, é alguma coisa do café da manhã, um pão de queijo, um sanduíche, um pouco de cuscuz, uma fruta e um suco, que é exatamente o que a gente levava para a escola quando a gente era criança. A escola pública hoje, como tem nutricionista e tudo mais, a alimentação da criança, pelo menos na escola pública, está assegurada. Porque a criança não vai comprar nada nem levar nada, ela vai consumir um alimento que foi planejado para aquela criança. Mas hoje a gente não vê mais isso. O pai, às vezes, quer ser prático, quer colocar uma coisa muito prática, e às vezes o pai tem tempo para montar uma lancheirinha bonitinha para a criança, ou então alimentação, mas não quer porque o filho vai ver o coleguinha com alimento diferente que vai preferir. Então, isso tudo é baseado na conversa, você explicar para o seu filho que aquele alimento não é bom para ele, que pode fazer ele adoecer. E com a conversa você vai mudando a cabeça da criança. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado também.